Boa noite, meu querido profeta Hernanes. Obrigado por nos atender. Como tá? Boa noite, Flávio. Prazer estar com vocês. Boa noite ao Mila, ao Biro, ao Celso, a todos os telespectadores. Prazer estar com vocês aqui. Legal. Hernanes, explica pra gente como foi a sua saída do São Paulo, se você quis sair, se o São Paulo quis que você saísse, como é que foi essa negociação para que você tivesse essa saída do São Paulo? Foi um processo, né, Flávio? Eu não estava muito contente, apesar de tentar de alguma maneira contribuir, ajudar e voltar a ser útil dentro de campo, mas não estava conseguindo. Então, assim, minha paciência de ficar esperando e lutando e tentando ter mais oportunidade acabou e eu, enfim, não com muita vontade de jogar ainda, de estar dentro de campo, mas com pouco espaço. Então eu entendi que era o momento. Acho que meu ciclo no São Paulo como jogador estava se encerrando e eu tive uma conversa muito franca e aberta com a diretoria, depois com o presidente, e eles entenderam minha posição e a gente chegou nesse acordo amigável, mas foi parte da minha vontade, do meu interesse. Vamos dizer, eu que chamei a responsa, né? Eu que chamei a responsa e falei assim, ó, eu entendo todo o processo aí do clube está passando, enfim, mas eu preciso me sentir vivo de novo, né? Porque o jogador, eu sempre fui protagonista, né? Sempre quis ser protagonista e estar na situação como eu estava. Fui, enfim, aguentando, mas chegou um ponto que não aguentava mais. Preciso sentir a adrenalina de novo e quero vivenciar ainda esses momentos, né, como jogador. Então, por isso, optei por minha saída e eles não... Enfim, chegamos a um acordo e foi tudo maravilha. Eu estou super bem, super feliz, aproveitando também meus filhos que estão aqui de férias. Eles, 3 deles moram na Itália, né, então estão aqui. Então tá tudo maravilhoso. Profeta, se você puder afastar um pouquinho a sua câmera para a gente ver inteiro, tá subindo um pouquinho da cabeça, claro que é bacana, aí ficou bacana, ficou legal. O São Paulo acaba de entrar na zona de rebaixamento, tá? Sport 0, Ceará 0, São Paulo está na zona de rebaixamento. Tá. Celso Cardoso, o nosso querido Hernanes Profeta está com a gente. Hernanes, prazer enorme falar contigo novamente. O que eu queria saber de você é o seguinte, foi logo depois, se não me falha a memória, depois do jogo contra o Racing, que houve um questionamento ao Crespo em relação a você. E ele procurou ser ao mesmo tempo respeitoso, mas deixou coisas no ar. Ele disse assim, ó, o Hernanes tem um passado muito que eu respeito muito, tal, mas não sou eu que vou falar. Se ele quiser falar ou a diretoria falar, é uma outra história. Eu queria que você comentasse justamente sobre isso, porque ficou no ar muita coisa. Tipo, o que está acontecendo então com o Hernanes, que ele precisa falar ou a diretoria falar e não o treinador que está cuidando de todos os jogadores? Foi porque minha conversa foi diretamente com a diretoria, né? Realmente, com o Crespo que chegou esse ano, eu não tive uma conversa, né? Ele nunca perguntou para mim, eu nunca cheguei para ele para falar alguma coisa, e até porque, assim, no meu perfil, né? Assim, sempre procurei fazer meu trabalho. Então, quando eu comecei a ter a ideia de querer sair, eu falei diretamente com a diretoria e que estava com esse projeto, né? Eu gostaria de, se aparecesse alguma oportunidade de algum clube que chegar para pedir empréstimo, não sei o que, eles me negociarem, e depois acabou que não chegou nenhuma proposta desse tipo, e eu avancei um pouco mais e falei, enfim, tentei a rescisão amigável e foi o que aconteceu. Então, assim, por isso que o Crespo ele deu aquela resposta, porque ele nunca se envolveu nesse processo. Perfeito. Torcedor do São Paulo, morra de saudades. Miller e Hernanes na mesma tela. Miller,
converse com seu amigo Hernandes. Exatamente, Flavito. Eu estava ouvindo o Hernanes, que é um grande jogador, falar, né, sobre ciclo, que o ciclo dele se encerrou no Morumbi. Mas eu, com a experiência de 20 anos de bola, eu penso assim, uma coisa é o ciclo se acabar, outra coisa é acabarem com o seu ciclo, né? Porque, como o Celso disse, Hernanes, é estranho o treinador querer falar do jogador que ele está no dia a dia, quer dizer, então acho que foi uma decisão do Crespo, até porque quem comanda o time é o treinador, né? Agora, uma coisa, antes de fazer uma pergunta para o parceiro Hernanes, que por sinal é um cara muito gente boa, é o seguinte, eu quero dar só um comentário sobre o Hernanes, é o seguinte, Flavito, o Benítez, ele não aguenta jogar 90 minutos, todo mundo sabe disso. E o Benítez tem 10 anos a menos que o Hernanes. E todo mundo dizia que o Hernanes, inclusive eu já falei, o Hernanes pode jogar pelo menos meio tempo e ser útil, porque bola ele tem de sobra. Então, o meu questionamento com o Crespo, com a diretoria, é o seguinte, ora, se o Benítez pode jogar, aguenta só meio tempo e não aguenta 2 tempos, o Hernanes também, ele poderia, acho que não só com o Crespo, mas também com outros treinadores, até porque com o Diniz, o Hernanes jogou mais, nós sabemos disso, né? Ele jogou menos com o Crespo, eu acho. Então, acho que, o Hernanes, acho que o Crespo poderia ter te aproveitado mais, na minha opinião. Então, acho que foi apesar de que você tomou a decisão, que você está dizendo, mas eu acho que o Crespo que encerrou o teu ciclo no São Paulo. Ele poderia te aproveitar em vários jogos meio tempo, até porque você meio tempo joga muito mais que o Benítez o tempo todo. Eu te agradeço aí, Mila, o comentário positivo, mas é difícil falar dessas coisas, né? E eu que sempre fui um cara que procurei fazer o meu trabalho e mostrar ali dentro de campo, assim, realmente esquecer o extracampo, o que está rolando, o treinador, a diretoria, né? Assim, nunca me preocupei com isso, nunca pensei nisso. Eu sempre quis falar através do meu trabalho, dos treinamentos, né? E se não estava tendo oportunidades, na minha cabeça, eu bloqueava qualquer tipo de pensamentos contrários, né? Está acontecendo isso ou aquilo, enfim. Eu gosto de chamar a responsabilidade do que acontece na minha vida. Então, por isso que eu falei que encerrou o ciclo, porque sempre foi assim, né? Eu sempre fiz sozinho, sempre tracei e conduzi minha vida sozinho, com o meu trabalho somente, nada mais. Então, como eu vi que o meu trabalho já não era suficiente para convencer, né, as pessoas que estavam no comando a me dar mais oportunidade, eu falei assim, realmente, as minhas forças, a minha paciência de continuar lutando e tentando, acabaram. Então, assim, eu prefiro pensar dessa forma, sem ter que pensar eu isso, aquilo, mas, como eu te falei, fiz o máximo que pude, né, e estou feliz assim, e bola para frente, vou tentar agora encontrar novas oportunidades nesse futuro, o mais rápido possível, né? Nesse presente aqui. Ô, Flavito, eu fiz esse comentário, mas eu não fiz a pergunta, né? Eu queria saber se o Hernanes, se ele pretende voltar para a Europa, porque ele tem mercado lá, eu sei, ou se ele pretende continuar no Brasil, né? Porque também no Brasil você tem mercado. Eu gostaria de continuar no Brasil. Eu gostaria de jogar, no mínimo, mas terminar. Ou seja, o que eu falei, né? Terminei meu ciclo no São Paulo, mas não com o futebol brasileiro. Eu entendo até hoje, porque eu gostaria de jogar o Brasileirão. Essa semana agora é muito importante para mim, porque eu quero decidir e definir a minha vida. Então, se aparecer, e se eu chegar num acordo que eu entenda que é legal, então dou sequência aqui no Brasil. Senão eu vejo outras possibilidades, mas a minha intenção principal é continuar aqui no Brasil, porque eu quero aproveitar esse final de ano, esse final do Brasileirão. O Birubiru vai fazer uma colocação, mas você não fez os 7 jogos. Você pode jogar Série A, né, Hernandes? Sim, eu não fiz nenhum jogo, na verdade, né? Eu fui para alguns jogos convocados, mas não entrei em nenhum jogo. Então, teoricamente,
posso jogar sim. Você toparia jogar num rival do São Paulo? Olha, aqui em São Paulo, não. Principalmente depois dessa saída, a identificação, né, que eu tenho com São Paulo, ela é muito forte. Eu não queria acabar com essa mágica, né, que ficou no ar, porque inclusive eu estava agora, né, eu falei com meus filhos no shopping, depois foi jantar, e veio um torcedor com a foto minha tatuada na perna, né? Então, poxa, eu nunca imaginei coisas como essa acontecendo, né? Então, eu não quero acabar com essa magia que ficou entre o torcedor são paulino e a minha trajetória. Então, não. Legal. Biro, sua pergunta pro... Você já... Pô, você falou rival, eu já ia falar para ele, né, ó, tem lugar lá, viu? O Coringão pode esperar lá, hein? Tá? Ele já foi, o Flávio já foi logo aí, então, mas eu já ia fazer essa pergunta aí mesmo para você, realmente pintasse uma oportunidade aí, o Corinthians te sediar aí para jogar no Coringão, acho que era uma boa, hein? Quem sabe, né? Pode ser, hein? Se fosse pelo respeito também, só te cortando, Biro, pelo respeito do torcedor, tanto palmeirense, corintiano, santista, assim, isso que é mais legal, que o torcedor me encontra na rua agora e fala, tem vaga para você naquele meio campo ali, então, assim, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras como do Santos, os caras sempre falam, né? Então é bem legal ter esse respeito também do torcedor rival. Não, sem dúvida, só para... vai lá, Biro, mas você, imagina. Não, só... O craque aqui é você. Não, mas foi o que o Emílio tinha falado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você realmente ia ser muito útil ao time do São Paulo. Mesmo entrando no segundo tempo, jogando, meio tempo que fosse, mas seria muito útil mesmo, né? Mas está de parabéns também pela sua conduta, né? Você não foi sempre aquele jogador que chegar e brigar, falar com o treinador, porque não está tendo oportunidade. Então, isso mostra o seu caráter que você tem em relação a isso e pelo carinho que você tem, sem dúvida nenhuma, pelo São Paulo. É verdade, isso que ele falou, pode, claro. Um tempinho. Hernandes, só um minutinho, por favor. Temos que faturar, sabe como é que essas coisas funcionam, né? Ali do Hernandes volta. Celso. Então, Hernandes, o que eu ia te perguntar, você, obviamente, agora você negocia com o clube diretamente, imagino que seja isso. E aí eu queria saber de você se você já recebeu propostas oficiais, só sondagens, quantas são? Se você puder falar, claro, a gente vai curtir muito. Recebi, sim, a proposta oficial e recebi também sondagens. Isso, por enquanto Mas ainda, assim, como eu falei, né, eu tenho muito claro na minha cabeça aquilo que eu gostaria. E às vezes tem algumas situações que mexeram com o meu coração, que seria algo mais, poxa, quase me... deixa eu só desligar aqui uma chamada aqui que entrou no celular. Não tem problema, tranquilo. Acontece. Mas, pá, estamos ao vivo com o Hernandes, o nosso querido profeta. E então, algumas situações que quase me pegaram devido a um lado mais emocional, mais de conexão. Então, assim, recebi sondagens e proposta oficial, sim. E falta o quê? Mas ainda preciso de tempo para realmente... Eu quero dar um passo bem acertado agora para aproveitar realmente essa nova fase que eu quero viver. Hernandes, eu quero voltar num tema, você já falou, né? Não jogarei contra um rival de São Paulo, pelo rival de São Paulo. Mas me parece que a sua relação com o Fernando Diniz era ótima. Uma ligação do Fernando Diniz não pode mudar essa situação? Olha, realmente a minha relação com o Diniz foi ótima, apesar de eu não ser titular com ele, mas eu comecei titular e depois ele acabou me tirando, mas ele é um cara, assim, para mim, um dos melhores treinadores que eu tive, né? Pois o cara, ele
sabe comunicar com o jogador, ele taticamente é um fenômeno, aprendi muito com ele. Então, mas eu acho difícil porque o meu jogo, né, o meu estilo de jogo não combina muito com o estilo de jogo dele, mas ficaria feliz com a ligação dele, porque a gente tem tivemos uma relação muito boa, né? Agora não temos tanto contato, mas com certeza é um cara que eu levaria aí na minha grade de amigos. Você falou que quer jogar até o final do ano no futebol brasileiro. Seu projeto de vida quando acabar o futebol, e eu adoro essa história dele, ninguém vai parar você. Você vai parar a hora que você quiser. Isso eu acho maravilhoso. Pode até não te querer em determinado lugar. Você vai para outro e segue sua vida. Você pretende morar na Itália ou pretende morar no Brasil, Hernani? Eu estava muito certo na minha cabeça já que que moraria na Itália, porque os meus filhos menores estão lá. Então, queria ficar mais perto deles. A minha filha menor tem 6 anos, então ainda tem muito tempo, né? Até ela se deslanchar na vida, e eu queria estar bem o mais próximo possível. Assim, porque eu me divorciei, né? Me divorciei faz mais de 3 anos, então os mais velhos ficaram com a mãe e os mais novos ficaram com a mãe e o mais novo, caramba, que confusão. Os mais novos ficaram com a mãe e o mais velho estava comigo aqui em São Paulo. Então estava muito certo na minha cabeça que parando de jogar eu voltaria para a Itália. Também tenho a minha vinícola lá, a Casa do Profeta, que inauguramos recentemente. Então, esse era o projeto, né, inicial. Legal. Guilherme Camargo, eu sei que a torcida de São Paulo está enlouquecida aí. Nossa, né? Cara, é impressionante. Boa noite, primeiro, Hernanes. Um prazer falar com você. Já tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes. É impressionante, Flávio. Não tem ninguém falando mal dele, todo mundo adorando, gente. Porque ele foi embora do São Paulo. O Marcos mandou um monte de fotos, várias, acho que são 6 fotos dos filhos com o Hernanes, fotos diferentes dos filhos com o Hernanes. A pergunta que tem um pessoal fazendo aqui é se o Hernanes tem a pretensão de ser técnico um dia, se ele tem vontade de continuar trabalhando com futebol. Tem a vinícola dele, que ele já falou na Itália também. Mas você tem essa vontade de ser técnico mais pra frente ou trabalhar numa comissão técnica, Hernanes? Eu tenho dito que pode ser, pois antes, quando era mais jovem, antes dos 30 anos, eu dizia, não, acabar o futebol, eu me desligo completamente, vou ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz. Mas depois eu comecei a ver o futebol de uma maneira diferente. Porque eu sou um cara que gosta muito de jogar xadrez, é um jogo de tabuleiro, né? E eu comecei a ver que o futebol tem muito a ver com isso. E começou a me cativar essa função de treinador, de mexer com as peças para você finalizar o adversário. Então, eu achei, olhando dessa perspectiva, começou a surgir esse leve desejo ainda de quem sabe, pode ser. Então, está aberto aí. Vamos preparar, porque se alguém me chamar, vou estar preparado, né? Então, mas, como disse o Flávio, ainda é coisa, espero para daqui a 2 anos, no mínimo. Hernanes, e a relação com o Daniel Alves, como é que foi? Vocês dois ganhadores sensacionais, e até a própria ida do Daniel para a Olimpíada, te surpreendeu um pouco? Não, o Daniel é irmão, nós somos conterrâneos ali, né? Ele baiano, pernambucano, mas a conexão que a gente tem de ideias, é um cara que eu sou fã dele, porque, assim, eu sempre fui um cara muito profissional e gostei muito de treinar, então o Dani, ele me supera nisso, né? Então eu sou fã dele por isso, pelo tanto que ele trabalha, e nós gostamos também praticamente as mesmas coisas, e a gente conversava muito, falava muito. Então é um irmão que eu tenho no futebol. E assim, eu achei fantástico, né, ele
com 30 e quanto? 38, 39, não lembro agora, 38. ter a oportunidade de jogar uma Olimpíada, o cara que já ganhou de tudo, né? Poder ganhar. Então, assim, eu, se estivesse no lugar dele também, aceitaria o convite e o desafio, pois não é toda hora que você tem a chance de jogar uma Olimpíada. E eu ganhei medalha de bronze. Na época eu fiquei, assim, triste demais porque queria ganhar um ouro, mas hoje eu olho para a medalha de bronze olímpica e falo, caraca, eu tenho uma medalha olímpica. Então, foi uma conquista para mim e para ele também poder disputar essa competição. Então, assim, o parabenizei e achei muito, muito legal, exemplo para todo mundo. Hernandes, a última então? A última. Posso fazer a última, Hernandes? Vamos lá. Você já falou que talvez volte para trabalhar com a sua vinícola, não sabe se vai trabalhar com futebol, mas vou imaginar que você queira ser comentarista no futuro. Então eu vou te dar essa oportunidade agora de já começar. Como é que você avalia o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil? Ainda mais você que estava lá dentro e está acompanhando todo o processo de trabalho. Dureza agora. Porque eu não posso ser... Assim, o comentarista ele tem que ser... isento. Quase como um juiz, né? Tem que ser imparcial. E eu tenho amigos lá, eu tenho mais do que amigos, né? Assim, então, eu estou torcendo muito para que... assim, no brasileiro eu sei, eu acredito muito, saber não, né? Mas acredito muito que o time vai se recuperar e acabar em uma condição, sei lá, meio de tabela, essas coisas assim. Mas estou torcendo muito para que a Libertadores consiga avançar. Agora tem o Palmeiras, um clássico, enfim, pode dar os dois lados, pois são duas grandes equipes, dois grandes elencos. E o São Paulo sim, foi um pouco castigado pelas lesões que teve, mas eu tenho confiança de que a gente possa... A gente eu tenho confiança de que vai ser um ano bom para o São Paulo. Tomara que com mais um título, aí, ou Copa do Brasil ou Libertadores. Torcer muito para isso. Tá certo. E olha, saiba que onde você estiver, você terá a torcida dos seus amigos aqui. Você sempre cativou amigos, você sempre foi um cara muito gentil com todo mundo, sempre muito solícito e, de novo, você nos atende carinhosamente. Nós temos muito respeito por você, pelo grande atleta, pelo grande ser humano. Que aconteça o melhor e você terá sempre toda a nossa energia positiva para que tudo dê certo. Tá bom, Hernandes? Muito obrigado. Um bom final de domingo para você. Obrigado, Flávio. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vocês que já me premiaram muitas vezes aí no mundo da bola nos finais de ano. Então, muito obrigado por tudo sempre. E tamo junto. Prazerzão falar com vocês.